Então, tá ligado? Bom, muito bom dia novamente, né? Bom dia a todos aqui, uma alegria que podemos ter novamente a presença pessoal. E, como de costume, nós vamos fazer uma prece de abertura aqui do Sunrise e para todos nós. Então, se podemos aqui trazer os nossos pensamentos, né, para esse instante, buscando a nossa ligação com o nosso interior, buscando a ligação com os nossos queridos anjos da guarda, os nossos mentores individuais, pedindo para nós proteção e que possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para sorver dessa filosofia tão bonita que é o Espiritismo, que tanto nos ajuda nas nossas lutas interiores, no nosso burilamento e nosso aperfeiçoamento. Com a proteção do alto, vamos pedindo permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus. Hoje é uma alegria muito grande que a nossa facilitadora, a Ana Cláudia Castro, ela sempre nos traz assuntos interessantes e hoje ela vai nos trazer o livro, quer dizer, uma síntese ou uma elaboração no livro psicografado pelo Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno de Miranda foi um trabalhador espírita incansável, né, enquanto encarnado. Quando desencarnou, continuou trabalhando. E o estudo de hoje é bastante interessante. Então, eu gostaria que nós pudéssemos desenvolver a nossa querida Ana em muitas vibrações de carinho e luz. Ana, com você, por favor. Obrigada, Antúlio. Vamos aqui tirando a máscara para ajudar um pouquinho no som. E, bom, gente, antes da gente iniciar, eu gostaria de trazer, então, alguns esclarecimentos, que este livro, então, como o Antúlio já falou, este estudo ele é 100% baseado na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco. E, a princípio, esse estudo ele seria apresentado pela Sílvia no ano passado. Chegamos, então, a discutir algumas ideias juntas, e houve uma série de modificações na nossa agenda do ano passado. Esse estudo foi postergado, então, para este ano, mas, de qualquer forma, acabei usando algumas das ideias discutidas com a Sílvia no ano passado. Daí eu ter mantido aqui essa coautoria com a nossa amiga Sílvia, né? E, assim, logo quando a gente começa a ler este livro, logo de princípio, a gente percebe a razão, talvez, pela qual o Manuel Filomeno de Miranda tenha sentido essa necessidade de transmitir para nós essas informações contidas no livro, porque ele já fala logo o seguinte, né? Que este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que passe logo. Ou seja, o alerta é muito grave, mas para evitar que a audiência aqui nossa, né, saia correndo e a gente perca, então, a audiência do estudo de hoje, eu trouxe aqui uma frase, né, um pensamento da Meimei, uma mensagem da Meimei, que vai nos acalmar um pouquinho, porque ela fala assim: assim como toda alegria é passageira, nenhum sofrimento será eterno. Ou seja, é osso duro de roer, vai demorar um pouquinho para passar, mas tem fim, né? E enquanto esse fim não chega, vamos aqui ver o que a gente pode aprender de positivo e o que o Manuel Miranda tem para nos dizer. Então, assim, vivemos hoje uma situação bastante peculiar, né? Porque, de maneira figurada, é como se alguém
pegasse a nossa realidade e repartisse essa realidade em 1000 pedaços. E aí, na medida que nós tentamos fazer esta realidade novamente, né, todos os pedaços junto, a gente percebe que tem peças que não se encaixam, a gente percebe que algumas peças estão faltando, aquela figura que a gente estava tentando formar ali, trazer de volta, ela não mais parece fazer sentido, é como se nossa realidade se tornasse um quebra-cabeça de difícil resolução. Alguns falam de que esta pandemia que vivemos, ela marca o período de transição para o mundo de regeneração. No entanto, a gente percebe que existe um comportamento, e isso a nível global, por parte de alguns indivíduos, mostrando o seu pior, e, ao mesmo tempo, outros indivíduos agindo, mostrando o seu melhor. Né? E isso dá um pouco, assim, a pensar, porque a gente fica imaginando qual é mesmo o rumo que estamos tomando. A gente está tomando o rumo da evolução? A gente está tomando um rumo de regressão ou de extinção? Né? Quando, por exemplo, a gente percebe o desrespeito aos recursos do planeta, ao equilíbrio ambiental, o desrespeito à vida. Né? Então, pensando um pouco nisso, eu fui buscar um pouco o significado da palavra regeneração, né, na biologia. E a biologia nos ensina o seguinte, que regeneração é a reconstrução ou a reconstituição de um órgão destruído ou arruinado. E foi justamente observando aí esse meu heróico tomatinho que eu tenho aí no fundo do quintal, que eu observei uma coisa, que essa força regenerativa que está em mim, que está no tomatinho, que está em cada um de nós, ela é muito mais forte do que a gente possa, do que a gente imagina, porque este tomatinho, mesmo após ter tido um de seus galhos arrancado, né, destacado, mas foi justamente este galho que, após ter sido colado de forma grosseira, né, por uma fita crepe, foi justamente este galho quem gerou as flores e os frutos. Então, o primeiro alerta que está aqui para nós vem justamente da natureza, nos ensinando que não há leite derramado. Aquilo que parece ser o fim pode ser, sim, o início de uma nova etapa, desde que nós tomemos a atitude adequada. Eu poderia ter simplesmente ignorado o galho lá estendido no chão após a ventania, mas ao decidir colar aquele galho novamente à planta, eu proporcionei à planta uma nova história. A mim, eu proporcionei uma salada maravilhosa, porque ficou um tomate muito bom. E a passarinhada adorou, agradeceu a comidinha extra. Bom, e aí eu pensei, mas isto é na planta, né, no corpo físico. Como se dá esse processo de regeneração dentro, sob a ótica espiritual, sob a ótica psicoemocional? E aí foi justamente o Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 740, que vai nos ajudar, porque ele pergunta exatamente qual que é a finalidade dos flagelos sob a ótica das provas morais, né? E não é surpresa para nós, não foi surpresa para o Kardec, com certeza, de que os flagelos são, sim, uma excelente oportunidade para que nós exerçamos a abnegação, a resignação, a paciência, né? Evoluamos intelectualmente e por aí vai. E aí, a conclusão que temos é bastante óbvia, né? Então, essa pandemia, sim, ela se trata de uma excelente oportunidade sob a ótica espiritual para que nós, então,
aparemos ali aquelas arestas que despontam do egoísmo, do materialismo, do individualismo. Bom, e tal como no nosso tomatinho, nós também possuímos, além desta oportunidade, nós possuímos a informação adequada, nós possuímos a maturidade para, então, começarmos a rever alguns dos nossos valores internos, alguns dos nossos valores emocionais, e começar a produzir, né, gerar em nós flores, frutos, à base do amor, à base da caridade, sempre orientados pela luz da palavra do Mestre, né? Afinal, como o nosso modelo e guia, ele quer que nós cresçamos. Aliás, esse fato me lembra uma história, um antigo jornalista da Globo News, de nome Geneton Moreira. Ele, ao longo de sua carreira, ele entrevistou muitas personalidades e, um pouco antes de falecer, ele foi entrevistado por um colega seu de profissão que perguntou assim, qual personalidade ele gostaria de entrevistar que não tenha tido oportunidade. E aí o Geneton fala assim, rapidamente, Deus? Deus? O que você teria para perguntar para ele? Eu chegaria à frente de Deus e apontaria assim para ele, olha lá, era isto mesmo que você queria? Então, assim, é um pouco engraçado, mas é claro que é muito difícil para a gente falar para uma pessoa que perdeu um ente querido, que perdeu seu emprego, que perdeu sua casa, sua saúde. É muito difícil e duro a gente falar para alguém que tenha passado por essa experiência sobre oportunidade. Estamos vivendo uma oportunidade. Sem dúvida, sobre a ótica, né, de encarnados, o saldo de perda é gigantesco, é enorme. Porém, a doutrina espírita nos ensina, né, a doutrina espírita sempre consoladora, nos ensina que aquilo que parece ser o fim, né, aquilo que parece ser o caos, a destruição, pode sim, né, ser o início de um novo começo, o início de uma nova etapa. E essa etapa, sim, trazendo ali possibilidades de aprendizado, possibilidades de crescimento, né, possibilidades de evolução. Afinal de contas, é uma questão da gente também confiar, né, confiar naquilo que Deus pretende, ou nos planos divinos para nós, pois né, Jesus, como eu já disse, como nosso modelo guia, ele quer que nós cresçamos. E aí, a chave está justamente em nos mantermos firmes na fé, firmes no propósito de estarmos conectados com a espiritualidade, porque, afinal de contas, nós não conhecemos, não temos a capacidade de perceber todos os propósitos, ou compreender os propósitos divinos para conosco. Bom, e dando seguimento, então, no livro do Manuel Filomeno, ele nos fala justamente que, ele nos anuncia que, sim, já esta pandemia, esta tal oportunidade, ela já está em curso, né? Porque ele fala, estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmadas pelos imortais. A pergunta que não quer calar, acho que todo mundo faz, valei meu Pai de Cício, será que a gente está mesmo preparado, né? Então, justamente aqui vem novamente Kardec ao nosso auxílio, porque ele nos dá uma dica excelente, né? Começa a nos dar um excelente fio da meada, para a gente entender tudo isso, porque ele pergunta aos espíritos, por que então que a humanidade não
executa todo o bem que é capaz de produzir? A resposta é dura, mas é verdadeira, né? Porque nós não estamos prontos e nós não estamos dispostos. Mas é justamente Manuel Filomeno, ele traz uma mensagem, nesse caso, que é bastante consoladora, porque ele diz assim, que exatamente neste momento, nós já temos aqui, entre nós, antes entre nós, uma coletividade de espíritos abnegados que aceitaram a difícil tarefa de nos auxiliar nesse período, né? nessa travessia. E, novamente, a conclusão é muito óbvia, é muito clara. Temos a oportunidade, temos o auxílio que necessitamos para enfrentar os desafios que se apresentam, né? Temos a faca e o queijo na mão, agora só falta, né? Então, aqui é impossível a gente não lembrar do versinho da Rita Lee que diz, um belo dia resolvi mudar, me libertei daquela vida vulgar, agora só falta você. E a chave está exatamente aí. Eu resolvi mudar, né? Eu tomei a atitude de mudar. Então, isso lembra, é o gancho para que a gente comece a falar sobre os 6 fatores que marcam a transição planetária, né? Esses 6 fatores, eles estão aí descritos na obra A Gênese, no último capítulo, Sinais do Tempo, mas também lá no Obras Póstumas, mas, e eu não vou falar, assim, aprofundadamente sobre esses 6 fatores, porque eles somente falar sobre eles já são aí 2 horas de estudo. Mas eu vou citá-los porque tem um deles que é a chave para o nosso estudo de hoje. Que é o seguinte, o primeiro fator que marca o início de uma transição planetária seria o ritmo com que a humanidade evolui, né? Com que os fatos também aconteçam. Este ritmo, a princípio, ou antes da transição, embora seja um ritmo mais lento, né? Parece que nada está acontecendo, quando então se inicia um período de transição, ele se dá de forma bem mais acelerada, porém sem saltos. Não existem saltos milagrosos e a gente vai ver depois por quê. O segundo fator seria, então, em que área que esta evolução irá acontecer. Evidentemente, a área intelectual, claro que também dentro da área biológica nós nos adaptamos ao meio, mas temos também a evolução marcada, ocorrendo na área moral e espiritual. E é justamente por conta dessas 2 áreas que nós vamos de forma não tão acelerada assim. São essas 2 áreas que irão ditar de certa forma o ritmo com que avançamos. Daí o fato da gente não dar saltos. Nós não vamos acordar e um belo dia, dormir e acordar um belo dia transformado. Isso não vai acontecer. Ritmo, área. O terceiro fator seria a abrangência, né? Global. É exatamente o que vivemos. A pandemia acomete a todos no mesmo tempo. O quarto agente seria, o quarto fator é exatamente quem é o agente da transição, quem seria esse agente da transição. E lá, na Gênesis, os espíritos nos contam que existe, então, uma coletividade de espíritos, corroborando também, ou alinhado com essa mensagem do Manuel Filomeno, existe essa coletividade de espíritos auxiliando, coordenando ali essa transição. E, porém, todos eles regidos por uma vontade única e soberana, Deus. Eu vou falar agora do 6º fator, porque é exatamente o 5º que nos interessa mais no estudo.
O sexto, então, seria a própria migração planetária, né? Onde, então, os bons ficariam, os maus seriam avaliados e os endurecidos teriam, então, a sua última chance antes de serem convidados a se retirar. E o quinto? O quinto fator é a natureza, trata-se da natureza dessa transformação. Não acontecerá sinais nos céus, né? Não acontecerão convulsões geológicas. Essa transição, ela não será marcada através das convulsões geológicas. Vulcões, placas tectônicas, órbitas planetárias, isso sempre existiu, existe hoje e vai continuar existindo porque trata-se da ordem natural das coisas. Mas esta transformação, ela irá se definir muito mais pela natureza da transformação íntima da humanidade planetária. Então, quando a gente fala de transição planetária, na verdade, quer se dizer transição da humanidade planetária. É a humanidade do planeta, a humanidade, né, a sociedade de agora, uma vez cansada de viver uma realidade regida pelo materialismo, colhendo apenas depressão, ansiedade, vazio existencial. É esta humanidade, cansada do sofrimento, passa a buscar no espiritualismo ferramentas que então lhe preenche a alma. O homem instruído pela espiritualidade passa então a propor, uma vez munido das informações corretas, passa a propor as mudanças necessárias, né? Então, não procuremos os sinais nos céus, não procuremos os sinais nas mudanças geológicas, porque a mudança acontecerá através de convulsões sociais e ideológicas. Busquemos, então, os sinais dos novos tempos, não no físico, porém no outro. É através do outro, através do sofrimento do outro, é através desse processo de enxergar o outro, que então se dará a convulsão social, se dará a convulsão ideológica que nos conduzirá até o fim deste processo. Aqui, deixa eu passar. Sim, porque afinal de contas, se nós andamos no ritmo lento, vamos lembrar que quem está ditando esse ritmo somos nós mesmos. Porém, é preciso que a gente busque, mais do que nunca, a ajuda da espiritualidade com muita fé, com muita firmeza de propósito, porque esta ajuda, ela já é parte, ela já está atuante, né? Ela está conosco e sempre estará conosco, sempre estará disposta a nos guiar neste processo. Bom, no livro do Manuel Filomeno, ele nos traz muitos alertas. Eu selecionei 2 aqui para o nosso estudo de hoje. E o primeiro deles o Manuel fala para a gente exercer a tolerância, né? Porque, sim, de fato, vivemos um mundo de contrastes, uma realidade de contrastes, né? Veja só, de um lado a gente tem pessoas que agem de forma completamente abnegada, compreenderam qual é o seu papel no meio disso tudo, e eles sabem que a função deles agora é servir, e eles seguem servindo, liderando pelo exemplo. No outro grupo, nós temos pessoas que estão se aproveitando da situação, desviando recursos públicos, manipulando pessoas, manipulando informações e espalhando o terror, espalhando o ódio, né? É interessante porque a gente perceber esse contraste, porque no primeiro grupo a gente percebe pessoas agindo como um dia agiu o Albert Sabin.
O Albert Sabin, ao descobrir, né, ao chegar à sua vacina da polio, ele recusou propostas milionárias, né, contratos milionários, para que ele pudesse doar de forma gratuita a patente da sua vacina, porque o objetivo dele era que esta vacina atingisse todas as crianças do mundo da maneira mais fácil, mais rápida e eficiente possível. Contrastando com aqueles companheiros de jornada que, agindo equivocadamente, se aproveitam do caos em benefício próprio. Então, assim, mas o Manuel Filomeno está falando de tolerância, e aí, será que é mesmo nós, aqueles que temos a consciência bem clara de que o Albert Sabin agiu corretamente, será que nós somos capazes de tolerar e até amar o companheiro de jornada que está em equívoco? É bem difícil, mas porque aqui trata-se também de um convite ao não julgamento. Então, aí eu acho que está uma pequena pista, né, um alerta para a gente perceber o quão distante ainda estamos do ideal, né? E também uma oportunidade para melhoria interna nossa. E num segundo alerta, nós temos aí o Manuel Filomeno, ele fala de que justamente o orai e vigiai, né, o segundo alerta, justamente a invigilância nos nossos pensamentos, esse hábito de manter, né, os hábitos mentais perniciosos, gerando ou impregnando o nosso perispírito de miasmas destrutivos e muitas vezes ocasionando ou favorecendo a instalação de enfermidades e transtornos emocionais, não é? E muitas vezes até encurtando a nossa jornada, aquilo que não estava dentro do nosso plano, mas encurtando a nossa jornada no planeta. Daí ele ter usado o termo suicídio indireto. Então, veja só, mais do que nunca, é importante que nós, neste período, estejamos atentos, fortes, no propósito de buscar a espiritualidade, entender o que isto tudo significa, rever os nossos conceitos, os nossos valores morais e orientarmos os nossos pensamentos segundo a luz da palavra do Mestre. E aqui eu trouxe alguns fatos da história, porque até aqui nesse ponto do nosso estudo, a gente tem falado sobre as mensagens espirituais, sobre a orientação espiritual. Mas e a história? O que ela tem para nos contar? O que ela tem para nos ensinar? Eu fiz aqui um reconto rápido de alguns dos flagelos dos últimos 1000 anos, né? E a gente vai observar aqui, por exemplo, que lá no meado de 1300, nos anos 1300, ocorreu então a peste negra, quando a população mundial era em torno de 600 milhões de habitantes. Nessa ocasião, houve um saldo de 200 milhões de mortos, e isso significou 1/3 da população da época. Para a gente ter uma noção aqui da gravidade que isso significou, demorou 200 anos para que a Europa retornasse àquele nível populacional anterior. No começo do século XX, veio a Primeira Guerra Mundial com 20 milhões de mortos, em seguida a gripe espanhola com 100 milhões, depois a Guerra Mundial com 85 milhões de mortos. Então, vamos notar aqui o seguinte, que na medida que o tempo passa, a população demográfica aumenta também a nossa integração, isso é legal, mas aumenta muito o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade, aumentando, por conseguinte, a complexidade dos desafios e das soluções
necessárias à medida que cada desafio se apresenta. E aqui estamos nós, né, vivendo aqui a época, a situação do Covid-19, 7,6 bilhões de habitantes no globo, e já temos um saldo de mortos de 5,6 milhões e contando, a gente não sabe onde é que isso vai parar. E aí, ainda analisando esses flagelos numa perspectiva coletiva, a gente percebe o seguinte, que em cada um desses flagelos, em cada um deles, houve, então, a presença constante, não só desses flagelos, eu observei outros também, e houve sempre a presença constante dessa dualidade, sombra e luz, vida, morte e vida. E aí, tá seguindo, né? E aí, a gente vai perceber que, por exemplo, no advento da peste negra, houve no advento da peste negra, Pronto. Eu posso continuar? Bom, então, no advento da peste negra, a gente vai perceber que houve um grande avanço nas condições de higiene sanitárias, né? E quando a gente fala de aspecto luz, né, de aspecto vida, a gente está falando o seguinte, da forma como a população da época, né, reagiu, foi a forma como aquela comunidade encontrou para dizer assim, chega, não aguento mais do sofrimento, o que nós podemos fazer para enfrentarmos esse desafio, sobreviver a essa dificuldade. Agora, o Miguel está aqui ajeitando o slide, que a gente teve um pequeno probleminha técnico, mas nossa equipe de IT é o máximo e fantástico aqui em tempo recorde. Nossa Senhora. Parabéns aqui, gente, para Miguel, o apoio aqui do emocional, psicológico do Demetrios aqui ao lado. Parabéns, pessoal. Então, voltando aqui, né? A gente estava falando sobre a questão, a presença da dualidade, luz, sombra, morte, vida, e de que forma que a sociedade da época reagiu ao desafio apresentado naquele momento. A gente estava falando que na época da peste negra houve, então, um grande avanço das condições de higiene na época. No advento da Primeira Guerra Mundial, houve, então, um avanço tecnológico, né, fantástico, mas houve algo extremamente interessante que eu anotei ali, que é a descoberta das lâmpadas ultravioleta no combate ao raquitismo. Isso é usado até hoje, né? Porque algumas dessas iniciativas, elas foram tão fantásticas que, apesar dos anos, né, elas são úteis até hoje. Na época da gripe espanhola, houveram também excelentes programas no combate à desnutrição, né, no combate à falta de higiene. E na Segunda Guerra Mundial, ao observar os psicanalistas na época, ao observarem o retorno dos soldados, né, para casa com traumas terríveis, os psicanalistas na época, então, observaram aí uma excelente oportunidade para estudarem as funções do ego. E o resultado desse estudo trouxe um alívio tremendo para pessoas que sofrem de disfunções mentais, emocionais, até hoje. E aí, a reflexão para nós desculpa, eu não tinha passado ali. Um outro ponto positivo é que a descoberta também da penicilina.
né? A descoberta da penicilina, a qual foi a base para, então, o desenvolvimento e futuras descobertas dos antibióticos. E notem quantas milhões de vidas foram salvas a partir daí. E aqui estamos nós vivendo o Covid-19, né? Qual que será a nossa contribuição, né? O que será que deixaremos de contribuição a partir dos aprendizados desses desafios do momento de agora? Nós vamos ver que essa combinação morte e vida, segundo a história, ela nos mostra que sempre trazemos daí o renascimento, né? Trata-se, então, aqui uma excelente maneira da gente observar essa situação e ressignificar toda essa problemática que enfrentamos, né? Porque a gente percebe que a humanidade, uma vez cansada de seguirmos numa sociedade onde imperam, então, egoísmo, individualismo, uma vez cansados de sofrer, né, de viver num vazio existencial. Imagina, na nossa sociedade de hoje, nós temos crianças que cometem suicídio. Então, uma vez cansados de viver esta realidade tão dura, tão cruel, buscamos, então, a espiritualidade, alcançamos uma maturidade. E, como tal, passamos a rever nossos valores internos, passamos a regenerar nossos valores internos e passamos, então, ao processo do renascimento. E aqui está uma mensagem bastante otimista de alguém que respeitamos por demais, porque ele diz assim: os pessimistas, os negativistas, os materialistas afirmam que o nosso mundo caminha para a destruição e para as trevas. Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, nos demonstra o contrário, que por determinismo divino, lembram, coletividade de espíritos agindo entre nós, atuando em nosso meio, regidos por uma vontade única, Deus. Então, Emmanuel afirma que por determinismo divino, estamos inexoravelmente a caminho da luz. Então, mensagem assim, fantástica, fabulosa. E aqui, dentro da perspectiva individual, nós temos aqui nós observamos que tivemos avanços assim fantásticos, justamente fruto da ação de alguns indivíduos que, em vez de focarem no lado sombra, resolveram focar no lado luz, fazer alguma coisa, ser parte da solução. E nós temos, então, lá na Peste Negra, o advento da quarentena. Foi neste período que se iniciou o período de esse conceito da quarentena, a partir do momento que o pessoal da época entendeu que o mundo, a gente não vivíamos mais isolados, a Ásia, a Europa, né? Mas sim, fazemos parte de uma sociedade interdependente. Talvez aí tenha surgido primeiras noções de que somos globais, não é? E surgiu, então, a quarentena, tão eficaz que, apesar dos 700 anos passados, utilizamos com bastante eficácia até hoje. Na Primeira Guerra Mundial, houveram, então, a atuação fabulosa de organizações como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, atuantes e eficazes, super bacanas até hoje. Gripe espanhola, nossa, Eurípides Bassanufo, Oswaldo Cruz, né, são pessoas que agiram de uma forma, compreenderam exatamente o papel deles e nos orientam até hoje, né? E na Segunda Guerra Mundial, eu já adiantei esse assunto, porque eu estou com dificuldade de ler aqui o slide, mas na Segunda Guerra Mundial, exatamente como eu falei, a partir do momento que os soldados retornavam da guerra com traumas profundos, os psicanalistas, então, viram ali uma excelente oportunidade de estudar as funções do ego. E aqui, a questão
questão que a gente percebe assim é quanta luz foi gerada em meio ao caos, quanta luz foi gerada em meio às sombras, né? E nós? Qual que será a nossa contribuição? No futuro, o que vão dizer de nós? Será que a nossa contribuição vai vir, né, das trombetas, dos espíritos? Não, gente, vai partir de nós mesmos, né? Somos nós os construtores da nossa realidade hoje e certamente os construtores das soluções que irão nos conduzir até o final deste período. A gente sabe, sim, que a gente vai deixar uma herança luminosa, eu tenho certeza. Vamos aqui ver, por exemplo, a vacina em tempo recorde, né? Nós temos um outro exemplo, que são os profissionais de saúde que abnegadamente entenderam qual era o seu papel, entenderam como que eles deveriam reagir nessa época e doaram suas vidas na busca do alívio do sofrimento do próximo. Eles enxergaram a oportunidade no outro, no sofrimento do outro. Então, essas são as nossas contribuições e certamente virão muitas outras mais. E aí, ainda nessa perspectiva individual, nós vamos então analisar a causa raiz do problema pandêmico dentro, né, o qual se origina, a gente já falou sobre isso, nas fontes morais, nas fontes mentais. E pensando um pouco nisso, eu propus aqui uma rápida reflexão, que é exatamente as leis de evolução. Se as leis de evolução e progresso pedem interação entre as pessoas, então o que seria a vida sem essa interação? O que é que a vida quer de nós ao propor o distanciamento? E será que a vida tem algo a ver com isso? Eu coloquei vida aí, entre aspas, a gente pode chamar de Deus, Jesus, espiritualidade. Eu gosto de pensar na figura de Jesus, né? Nós não vamos responder essa pergunta aqui, mas eu queria chamar alguns pontos que podem nos auxiliar nessa reflexão. E o primeiro deles é justamente a oportunidade de conexão. É a gente perceber que, na verdade, este distanciamento trata-se de uma excelente oportunidade para primeiro conectarmos com nós mesmos e depois conectarmos com a espiritualidade. E na medida que a gente estabelece essa conexão, nós então passamos a obter ferramentas, passamos a obter informações, nos educarmos e nos equiparmos para estarmos mais fortes e enfrentarmos os desafios que se apresentam, como, por exemplo, o fato de que o isolamento pode ser, o sofrimento a partir do isolamento pode ser uma escolha, né? Se a gente pensar, durante esse período, nós nunca deixamos de nos comunicarmos com os entes queridos, né? As funções aqui do Sunrise, a gente continua com os nossos estudos durante a semana, os encontros aos domingos. Contrastando com o pessoal da peste negra, gente, não existia o WhatsApp, né? Dirá uma videoconferência. Então, assim, poxa, vamos deixar de ser mimado, né? E a gente, parar de sofrer por conta do isolamento, porque nós temos aqui uma excelente ferramenta que nos permitiu o contato o tempo inteiro. Nós podemos trabalhar de casa, olha que bênção. Então, a gente pula aqui para o próximo passo, para o próximo ponto, que é exatamente as mazelas emocionais. São sempre fruto de nossas escolhas, somos nós, ao tentarmos ressignificar e pensar, como a gente já havia comentado, sofro pelo isolamento ou não? Claro que um abraço físico faz falta, mas, novamente, quando a gente se equipa com os ensinamentos da doutrina espírita, como, por exemplo, o que Meimei falou, né? Todo sofrimento tem fim. Quando você se equipa dessa informação, você diz, tá, faz falta um abraço físico hoje, mas pelo menos eu posso conversar com as pessoas e amanhã eu vou abraçá-las, né? Então, mazelas emocionais
podem sim ser um fruto de nossa escolha. E aí vem o que eu chamo de botão do reset e a perspectiva do astronauta. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de irem até a NASA e ter essa experiência da realidade virtual, onde eles colocam aí um óculos e, de repente, eles te colocam dentro da nave, da estação espacial, e aí, a um certo momento, você sai da estação e você se vê ali solto no universo, no espaço, e quando você olha o mundo, você olha para baixo e você vê exatamente aquele globo azul, o mundo está ali fora, né, ali, né, na sua frente. E quando eu vivi isso, eu entendi o que os astronautas falam, né? Porque é exatamente nesse momento que você ressignifica, ou você percebe de fato a real dimensão daquela picuinha com seu marido, com seu chefe, com seu vizinho, porque você se vê ali destacado do universo, do mundo. No entanto, é ali embaixo que está tudo o que significa de mais importante para você. Estão todas as referências de sua vida, está tudo que você mais ama no mundo. No entanto, você está destacado. E aí você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu pertenço a esta comunidade que está embaixo, eu pertenço ao problema, mas eu também sou parte da solução. Né? É neste momento que a gente traz, então, começa a trazer o que eu chamo de trazer luz à sombra da alma, e quando equipados com os ensinamentos da doutrina espírita, uma vez que a gente ressignifica nossos valores, nós, então, começamos a passear, levar luz aos quartos escuros da alma. A conclusão aqui é também óbvia, bastante lógica. Aquilo que parece ser o fim, que parece ser a destruição, na verdade é uma chance para que nós passemos a exercitar a nossa criatividade, propor soluções. Ao fazer isso, estamos vivendo um processo de evolução e, inexoravelmente, estamos caminhando para o progresso. E como diz o Manuel Filomeno, mais uma vez, mentalizar, orientar nossos pensamentos no bem, pensar no bem, e a luz, né, da paz irá clarear nossos passos. Afinal de contas, são exatamente as dores que nos incomodam nesse momento que irão nos direcionar ao processo de transição, né? E aqui eu trouxe esse resumo mostrando o impacto individual e as fases da pandemia. É um diagrama que foi proposto pelo pessoal da Universidade de Boulder, da Califórnia. Não tem nada a ver com espiritualismo, mas ele calha muito bem no assunto, em todas a informação que o Manuel traz em seu livro. Porque o Manuel também fala em seu livro que, afinal de contas, tudo se resume a essa pergunta: quem eu quero ser durante, e aí eu acrescentei aqui, e após a situação do Covid-19. No primeiro momento, a humanidade sentiu muito medo, e o ego falou mais rápido, mais alto. Né? É neste momento que a gente passa a consumir compulsivamente todo o papel higiênico, toda a máscara, todo o álcool gel que surge pela frente, né? Mas, uma vez cansados de sofrer, uma vez cansados de sentir medo, nós buscamos a espiritualidade. E é neste momento que nós passamos para a segunda fase, quando, então, a voz da consciência passa a nos abrir os olhos e o coração para o outro. E é neste momento que eu aprendo que eu não preciso consumir tudo de forma compulsiva, né? E numa terceira fase, né, quando então nós buscamos mais aprofundadamente orientações, informações mais consistentes que nos preencham a alma, é neste momento que a consciência, que a
espiritualidade nos ajuda a abrir a alma para o todo. Eu percebo que eu faço parte de uma coletividade, que eu estou inserida numa sociedade interdependente e que a minha felicidade não será completa enquanto houver o meu vizinho em sofrimento. Então, gente, vamos então praticar a tolerância, não deixemos que o distanciamento social, não deixemos que as opiniões divergentes, não é, que todas essas mazelas do momento nos distanciem do próximo, nos distanciem do amor, da caridade, da luz. É preciso, mais do que nunca, que nós compreendamos os sinais dos novos tempos no outro. Não nos céus, não nas trombetas, no outro, no coração do outro, no sofrimento do outro. Um dia a espiritualidade utilizou de uma estrela para nos guiar até Belém. Hoje, Deus usa a ciência, Deus usa os fatos, Deus usa a voz da consciência, Deus usa o outro para nos falar algo. Então, é preciso mais do que nunca que nós passemos a entender esses sinais. Porque esses sinais são muitos, os alertas são muitos, para nos tirar da zona de conforto. Mas é preciso que confiemos nele, é preciso que confiemos naquele que coordena todos esses fatos. Lembra? É uma transição que está sendo regida, coordenada por muitos que estão entre nós, que agem entre nós, coordenados por uma coordenação, por uma vontade única e soberana. É preciso que confiemos nele. Tudo o que ele quer é que nós cresçamos. Aí você pergunta, regeneração quando? Por que não agora? Já comecemos pelo próximo, bem próximo, dentro de casa. E onde? Dentro, sempre, sempre. Portas adentro de nossos corações, portas adentro de nossas almas, de nossas casas, de nossas famílias. Novamente, comecemos pelo próximo, bem próximo de nós, né? E aqui, para falar exatamente de que este movimento de convulsão social já iniciou, muita gente já começou o seu movimento, né? E basta, agora só falta você, basta então que nós nos unamos a muitos dos indivíduos que já compreenderam qual é o seu papel, como agir mediante o desafio, focando na luz. Eu trouxe aqui uma série de razões para acreditar naquilo que o Manuel Filomeno fala para nós. Por que não está andando? Ok. O Manuel Filomeno fala para nós que todos nós temos, sim, dispomos de muito amor e caridade para iluminar as trevas que atravessam o mundo agora. São notícias que ocorreram desde 2019 e durante a pandemia e que vão mostrar que muitos estão agindo de forma imaginária.
Bom, e aqui, já me despedindo, né, de todos, eu gostaria de trazer... Está passando, Miguel? Maravilha. Ok. E aqui, deixa eu passar aqui. Está passando? O pessoal está vendo? Esse que está mostrando. Esse que está mostrando, né? E aqui, já na finalização do nosso estudo de hoje, no fundo, eu gostaria de dizer aqui, trazer esse pensamento do Fernando Sabino, né? Que ele diz assim: no fim, tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegamos ao fim, né? E como a gente viu, né, dessas últimas notícias, são tantas as ações luminosas que têm surgido, né, nos últimos tempos, e que são justamente de pessoas que estão focando o lado vida, focando o lado solução, querendo ser parte da solução, mostrando que sim, nós somos e temos a capacidade de agir segundo a luz da palavra do Mestre, né? E porque, afinal de contas, é como o Manuel Filomeno fala, né? A luz brilha mais quando a treva é mais densa. Então, meus amigos, muito obrigada, gratidão por vocês me iluminarem com a luz dos seus olhos e com a sua atenção. Mais uma vez, gratidão a todos. Obrigado, Ana. Todos me escutam bem? Então, nós agora vamos passar para os passes coletivos. Nossos amigos passistas já estão aqui apostos. E eu gostaria que todos me acompanhassem mentalmente nessa oração. Então, meus amigos, vamos procurar relaxar nosso corpo físico, nos concentrar aqui nesse momento de harmonia,
que a espiritualidade vem preparando desde o começo nosso estudo público e que a gente possa nos concentrar, nos silenciar, para poder sentir cada vez mais a presença de Jesus. Agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre amado por essa oportunidade de estarmos juntos. Nesse momento tão especial, em que pedimos, Senhor, Jesus, nosso Mestre amado. Obrigado, Pai, por todas as Tuas bênçãos, e te pedimos as Tuas boas energias para nós, Teus filhos, que viemos hoje aqui presencialmente e que também acompanhamos virtualmente a palestra de hoje. Viemos, Senhor, em busca de uma palavra, de um entendimento para os problemas das nossas vidas. Viemos atrás de um pouco de conforto. Viemos atrás de um pouco de alento para poder entender por que passamos por essas coisas. Então, nos derrama, Senhor, as Tuas luzes, as Tuas boas energias, para que a gente encontre a calma e a tranquilidade para os nossos corações. Que diante desses momentos de pandemia, cada vez mais encontramos dificuldades, mas as dificuldades são da vida. Às vezes caímos, mas temos que abraçar a mão para as Tuas mãos divinas para nos levantar. Então vamos mentalizar, meus amigos, que aqui nesse momento os amigos espirituais estão ao nosso lado, impondo as mãos espirituais sobre nós, derramando os fluidos necessários para o nosso refazimento, em forma de luz, dando-nos o passe espiritual, fluidificando a nossa água, que vamos consumir como remédio espiritual também, levando de nós as nossas tristezas, nos ajudando a nos livrar das mágoas, das depressões, para que a gente encontre soluções para as nossas dificuldades. E esses espíritos protetores, os mentores da casa, nossos anjos guardiões, que nos ajudam nessa transmissão de fluidos espirituais, conseguem ver nossos corações hoje abertos para receber essa dádiva dos céus, e que possamos sair daqui mais fortes, que possamos sair daqui mais encorajados, que possamos sair daqui com a certeza de que Deus está nos abençoando, está do nosso lado, nós não estamos sozinhos, porque o amor de Deus é tudo que necessitamos. Então, meus amigos, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos aqui na casa, virtualmente, e sentindo aquela gratidão imensa por Deus, por nos dar essa oportunidade de trabalho
no amor, na caridade. Em nome de Jesus, que a paz do Mestre esteja convosco, hoje e sempre. E que assim seja. Muito obrigado. Obrigado a todos. E agora a Cris vai fazer os anúncios finais. Esse aqui. Pessoal, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e lembrar, nós estamos sempre repetindo essa informação, se porventura alguém não estava conosco semana passada, mas nós estamos fazendo esse formato híbrido para o estudo público, então tem os companheiros que estão online, mas também nós temos aqui, seguindo todos os nossos protocolos, todos os cuidados possíveis, mas nós agradecemos muito a presença de quem está aqui com a gente hoje. Bom, nós vamos continuar, sim, até dia 13 de fevereiro, e claro que nós vamos estar sempre monitorando as notícias, né, e as informações do CDC. O primeiro aviso do dia de hoje, para a gente terminar essa manhã, seria a respeito da doação de sangue. É extremamente importante, é uma forma muito segura e é um grande ato de caridade, né, da doação de sangue, né. É de uma forma muito fácil, a gente pode doar, pode encontrar uma locação, vocês estão vendo no slide, então, você pode achar uma localidade bem pertinho de casa, agendar com todo cuidado, com toda segurança, e eu, pessoalmente, com regularidade, eu dou sangue, eu tenho recebido muitos telefonemas, muitas mensagens, que realmente os hospitais estão precisando muito, muito, muito de doações. Então, seria um lembrete, nós já falamos disso algumas vezes, mas vamos retomar. Luiz, só apertar aqui? Pronto, tá bom. De novo, só para relembrar nossas atividades de janeiro e fevereiro, então, até o dia, nós ainda mantemos essa data, como eu comentei com vocês, do dia 13, nós teremos a nossa abertura oficial presencial, e nós vamos estar informando vocês com mais detalhes do andamento disso tudo. Vão ser sempre feitas as comunicações, a Claudinha vai estar sempre fazendo as comunicações, colocando. É importante também, se alguém não tem ainda contato com a gente, não tem o e-mail, porque muita coisa a gente passa, além da mídia social, nós também estamos passando através de e-mail. Então, se alguém de casa ou alguém que está aqui presente ainda não tem o e-mail, não tem essa conexão, é importante fazer o sign-up. Qualquer dúvida, a gente pode auxiliar depois. Então, bom, e são, de novo, eu comentei que nós temos os encontros presenciais aqui, né, e nós estamos seguindo os protocolos, então todos os presentes aqui, independente do estado de vacinação, estão usando máscaras, nós usamos álcool gel, no caso de alguém chegar aqui e esquecer a máscara, nós temos máscaras aqui extras, nós fazemos a verificação de temperatura e o distanciamento social, e a gente acredita que logo a gente vai poder realmente estar voltando ao que a gente diz o nosso novo normal. Bom, o último slide, então, por favor, se todas as informações dos trabalhos, dos dias, dos horários, o único que tem formato híbrido, mais uma vez, é o estudo público, todos os outros estudos continuam sendo online, todos os links de acesso estão no na nossa página, no nosso website, tá bom? Muito obrigada, um ótimo domingo para todos, uma ótima semana, e nos vemos semana que vem. Obrigada a vocês.